Fala pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é destinado a você que está começando a aprender a tocar baixo agora, que ainda não está muito familiarizado com o instrumento. A ideia do vídeo de hoje é te ajudar a se localizar melhor no braço do baixo, né? Então vamos lá, para começar, a ideia que eu tive de fazer esse vídeo é porque quando eu estava começando a aprender a tocar baixo, eu ficava um pouco confuso, né? Das notas aqui, da repetição, de como trabalhar em cima do braço, porque eu falei, porra, são 4 cordas com essa porrada de trastes aqui. E eu ficava pensando, na minha cabeça até então existiam as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e eu ficava pensando, por que que eu tenho tantas opções de onde colocar o dedo, tantas notas, se eu tenho só 7 notas musicais, né? Lógico que isso era um pensamento iniciante, eu não tinha muito conhecimento de música na época, mas aí eu, ao longo do tempo, fui desenvolvendo algumas memorizações, alguns truques aqui pra mim ao longo do braço do baixo, que acho que podem te ajudar também a ficar mais familiarizado com as notas e como se encontrar. Principalmente quando você for começar a pensar em compor as suas próprias músicas e também quando você quiser tirar algumas viradas, né, de músicas que você não tem alguma referência de tablatura muito clara na internet, né? Então vamos lá. Pra mim, acho que a primeira coisa que foi interessante descobrir no braço do baixo é que as cordas soltas, sozinhas, já representavam uma nota, né? Então aqui a gente sabe que isso na tablatura seria o 0, né? Na corda, solto, já era uma nota, era o Mi. Na época eu também estava tentando aprender violão, mas as notas do violão, né, aqueles acordes, eram muito mais complicados de memorizar. Então quando um amigo meu mostrou pra mim que o Mi no baixo era só tocar essa corda solta, aí muita coisa já foi clareando na minha cabeça. Mas a primeira constatação que eu fiz sozinho, quando eu estava aprendendo a tocar, que eu acho que me ajudou bastante a entender como, né, manejar o braço do baixo, é que se a gente pegar a tablatura e que as cordas soltas são 0, né, isso aqui é sempre o 0, acho que a grande sacada é que a partir da 12 pra frente é uma repetição do que a gente tem aqui atrás. Então, o que eu quero dizer com isso? Matematicamente falando, é que 0 vai ser igual a 12. Lógico, quando eu falo igual, não é a mesma nota especificamente. A gente está falando do Mi, e aqui no 12 também é o Mi. Só que a gente tem que lembrar que existem as mesmas notas em oitavas diferentes, né? Então aqui a gente está falando de uma oitava grave, e aqui uma oitava mais aguda. Mas o que eu quero dizer com isso? É que quando você olha aqui, começa do 0, 1, 2, 3, e aí assim por diante, da 12 pra frente, a gente pode usar quase que uma equação matemática de que 0 é igual a 12. Logo, 1 vai ser igual a 13. E assim sucessivamente. Então, quando você estiver numa música, por exemplo, tocando aqui no Sol, que é a 3, e você vai entrar no refrão e você quer puxar para a oitava, você pode pegar, né, 0, 1, 2, 3 aqui, 0, 1, 2, 3, aqui seria o Sol, né? Então quando você está aqui, você pode levar para frente para fazer uma entrada de um refrão, alguma coisa assim, né? A gente tem muitos baixistas que fazem isso na hora que vão entrar na música, assim puxando para a oitava mais aguda, né? E dentro desse contexto aí da oitava mais aguda, isso é outra coisa que eu fui aprendendo também ao longo do tempo, que eu entendi que vários baixistas usam para fazer viradas, e até na hora de você fazer sua composição própria pode ajudar bastante, né? A gente tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si no baixo, que são notas fáceis de entender, porque é só sempre um dedo só em uma corda. Mas aí o que me pegou quando eu estava aprendendo é que é assim. Uma vez um amigo meu disse pra mim que na 7ª casa da segunda corda, né, do Lá, é o Mi. E outro amigo falou pra mim que a corda solta aqui também era o Mi. E eu comecei a ficar com isso na cabeça, falei, porra, mas o Mi é 0 ou é 7 embaixo? E aí foi que eu percebi que existia essa correspondência, né, da oitava mais aguda. Aí eu percebi que as duas eram a mesma nota, mas não soavam exatamente igual, né, uma era mais grave e outra era mais aguda. Então, eu comecei a perceber que se existe essa correlação que é real, que aqui é o 0 é o Mi e que o 7 é o Mi, de novo uma equação matemática. Se o 0 é igual a 7ª na corda de baixo, o 1 tem que ser igual
a oitava na corda de baixo. Aí você vai para 2. Quanto que é 7 mais 2? 9. Então tem que ser igual a nona. Então isso começou a me facilitar como achar as oitavas embaixo. Ou seja, eu tenho que contar 7 casas para frente na corda de baixo. Então se eu tô aqui na Sol, né, eu preciso contar essas cordas para frente. Contando vai dar aqui e na corda de baixo. Então eu fui descobrindo que o Sol estava aqui, que o Sol também estava aqui, né? E aí eu fiquei pensando, será que isso também vale para o resto do corpo? E aí eu descobri que valia. É lógico, se você for estudar a teoria musical, você vai entender tudo isso que eu estou falando de uma maneira mais teórica dentro, né, dos desenhos harmônicos, de como está o baixo, etc. Mas aqui eu estou tentando falar as dicas que eu tive para memorizar como eram esses esquemas, porque na época eu não tinha condição de fazer aula, eu não conseguia fazer uma aula formal, então ficava muito difícil conhecer a teoria e estudar de verdade, né? Isso eu estou falando de, sei lá, quase 20 anos atrás. Então eu comecei a ter esses mecanismos de memorização, né? Eu comecei a descobrir, bom, estou aqui, como eu falei, a primeira regrinha que eu falei, o braço é uma repetição e eu conto igual, eu comecei a perceber. 0, 1, 2, 3. Aí vem aqui, na 12 é como se fosse o 0, então 0, 1, 2, 3. Eu falei, pô, que legal, isso aqui é o Sol, isso aqui também é o Sol. E aí você foi descobrindo que isso valia pra tudo. E aí tem essa outra regrinha que eu falei de você contar a 7 pra frente e ir pra corda de baixo, né? Então eu tô aqui. Esse é o Sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uma pra baixo. Isso também é o Sol. Isso vale pra frente também, né? Eu tô aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e desci uma corda. Então, qual é a regra que eu tive na minha cabeça fácil para achar oitavas? Você conta 7 casas para frente e desce uma corda. Ou você vai dar 12 para frente e faz o espelho do que está aqui, na primeira parte do braço. Então era como se você enxergasse o baixo como 2 braços, né? Então essa parte aqui, do 12 para frente, é uma repetição do que vem aqui. Apenas com a particularidade que é uma oitava mais aguda. Mas tirando essa complicação toda para ficar mais fácil ainda de achar oitavas, a máxima para mim na minha cabeça era duas, que aí eu descobri isso depois de um tempo, mas facilitou muito, é que 2 casas para frente e 2 cordas para baixo é a oitava que eu preciso achar. Então foi muito mais fácil de tocar isso junto. Então, tô no Sol, certo? 2 casas para frente, 1, 2, 2 cordas para baixo, 1, 2. Então a oitava tá aqui. Isso aqui me ajudou muito na hora de tirar várias músicas e fazer viradas e entender o que estava acontecendo. Porque eu pensava, qual é a lógica de construir uma virada? Quando você não tem estudo formal de harmonia musical, de escalas, etc., fica muito difícil, né? Você pega uma cifra de uma música que está mostrando que o guitarrista está tocando numa base de Ré, e você está aqui. Quando eu comecei a entender aonde a oitava estava, isso começou a facilitar muito desenhar viradas, né? Pode ser um estudo inicial, mas é interessante. Foi a forma que eu encontrei para achar a oitava. E isso vale ao longo do braço inteiro, né? Então você está vindo no Sol, 2 para frente, 2 para baixo, né? Então se a gente juntar as duas regras que eu acabei de falar, estamos aqui no Sol, certo? A primeira que eu falei era a gente vir repetir o que está acontecendo aqui da 12 para frente. Então o Sol é na 3, 0, 1, 2, 3. Vamos lá. 12, 13, 14, 15. Ou sempre adicionando, né, o número que a gente está pegando aqui, mais o 12. Então 3 mais 12, 15. Eu estou aqui no oitavo do Sol. Se eu pegar a regra que eu acabei de falar, de 2 para frente e 2 para baixo, 1, 2, 1, 2. Essa aqui é a oitava de baixo, a oitava do Sol mais abaixo ainda, mais aguda, né? Então só nessa brincadeira a gente encontrou 3 oitavas do Sol, né? A primeira oitava, a segunda aqui e a terceira aqui. Seguindo esses desenhos mentais que eu acabei de falar. A ideia deles não é que substitua o estudo formal, né, do braço do baixo, mas que te dê dicas aí de como ir encontrando essas notinhas ao longo do braço. Por quê? Porque é muito simplório a gente falar que se você vai ensinar alguém a tocar, ou vou passar uma base de uma música para alguém, falar, a base está no, sei lá, é Dó, Ré e Sol. Tá aqui, Dó, Ré e Sol, certo?
Mas pode ser Dó, Ré, Sol, Dó, Ré, Sol, Dó, Ré, Sol. O que eu quero dizer? Que quando você começa a entender as oitavas, né, fica um pouco mais fácil de você achar algumas viradas, de você compor, você pode ficar mais criativo e fazer passagens também, que às vezes você está no fino, como eu tinha falado antes, para entrar no refrão, e você está no Dó, e você vai entrar, você puxa para a oitava de cima que dá um efeito legal na música. E aí cai pro refrão ou o que quer que seja. Lógico que dentro desse estudo existe outra pegada que é pra gente começar a se ficar mais familiarizado no braço do baixo também. E essa é muito mais simples, né? Porque não se trata de oitavas, tá? Se tratam das mesmas notas, exatamente as mesmas notas. Isso eu aprendi quando eu estava aprendendo a tocar a música do Green Day, que era When I Come Around, que a base vinha no... né? E aí um amigo meu falou que eu podia tocar. E eu fiquei pensando, qual afinal é a versão certa, né? E eu acabei descobrindo que as duas estavam certas. E isso foi quando eu aprendi como eu deveria afinar o baixo. Isso antes das pessoas terem afinador online. A gente não tinha afinador, nem o aparelho de afinar. E era tudo no ouvido. E aí, uma vez um amigo meu que estava me ensinando a tocar, ele falou que eu tinha que deixar tocar a quinta casa na corda. E que a corda de baixo tinha que ter o mesmo som. E era assim que a gente afinava os instrumentos. A partir dessa aí, eu comecei a entender, eu falei, pô, se 5 é igual a 0, na minha cabeça, eu comecei a fazer a matemática disso, e falei, pô, então tá. Então 6 é igual a 1. Porque seguindo a mesma lógica, eu só estou adicionando 1 na conta, certo? 5 igual a 0, tem que ter o mesmo som. 6 igual a 1, tem que ter o mesmo som. 7 igual a 2. 8, 9. Então, esse foi um jeito que eu encontrei de ver como as notas se repetem para trás, né, e para baixo, e não mudando de oitavo, né? Então, se eu tô falando que eu tô aqui, ó, tocando um Lá, na quinta, é a mesma coisa que eu tocar ela solta embaixo. Seguindo essa mesma lógica, se eu tô tocando a 6, é a mesma coisa de eu estar tocando a 1. Então, para você entender bem exatamente como funciona, para você encontrar as notas para trás, e às vezes tem mais mobilidade na hora de formar escalas e acordes, é só isso. 5 é igual a 0 embaixo. 6 é igual a 1 embaixo. E aí, o quanto você adicionar ou o quanto você tirar, vai ter a mesma correspondência. Só que se você for tirar, passa a não dar certo. Por quê? 5 é igual a 0. 4, na matemática, seria igual a menos 1, mas não existe o acorde menos 1, ou a nota menos 1, né? Então isso aqui vai valer pra frente. É muito corrido, eu sei, lógico que a gente precisava ter uma conversa aí de muito tempo pra gente realmente fixar todas essas coisas na cabeça, mas, em suma, o que eu acho que é interessante você guardar, se você tá aprendendo a tocar baixo, pra você achar a oitava da nota mais aguda, 2 casas pra frente, 2 cordas pra baixo. E aí você não tem erro, você vai encontrar a oitava. 2 pra frente, 2 pra baixo. Essa é a oitava. Isso em qualquer nota que você tiver no braço, né? E lembrando que da 12 pra frente é um espelho de 0 até a 12, tá? Então, a gente tem realmente só as notas conhecidas, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, as variações de tom entre as, um Dó sustenido, etc. Mas no braço do baixo, quando você tem um monte de opção, as notas se repetem tanto dentro da mesma oitava, que é a para trás, quanto para frente nas oitavas mais agudas. Num próximo vídeo a gente passa a falar sobre talvez terçadas, quintas e outros elementos que ajudam você a criar escalas, né? Mas dá uma estudada nesse esquema de oitava para você ficar mais familiarizado no baixo. E aí você começa a entender que você está fazendo uma linha aqui, você pode fazer essa mesma linha. Isso estou falando quando você estiver criando alguma coisa. E aí você começa a entender o braço do baixo também. Esses 3 cifras que eu toquei são a mesma nota em oitavas diferentes. E é para isso que serve esses tipos de estudo. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente tenta botar algum outro vídeo para ajudar. Valeu!